Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo da Bíblia, o povo de Israel, o povo judeu. Aqui nós falaremos sobre os costumes, as tradições, a cultura milenar do povo judaico, como também compartilhar as bênçãos e os desafios do trabalho de evangelização, o trabalho missionário entre os judeus e também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. Eu sempre começo o programa falando, no final da apresentação, falando que um dos nossos objetivos é encorajar você a se unir a nós, dar as mãos a nós e levar o evangelho aos judeus. Você pode fazer isso de diversas maneiras, sendo um intercessor, orando pelo Instituto Tzadik, por todas as frentes que nós estamos envolvidos e trabalhamos, nos cursos que nós oferecemos, capacitando homens e mulheres de Deus para o trabalho de evangelização. Pode estar orando para que o Senhor nos dê novas estratégias, orando pelos cursos que nós oferecemos, orando pelas literaturas que nós produzimos, E você pode também se unir a nós mesmo pessoalmente, Nós, por exemplo, vamos desenvolver agora, no mês de setembro, 2 dias com 4 saídas, onde nós estaremos nas principais regiões de São Paulo, Avenida Paulista, testemunhando de Jesus entre judeus e não judeus. E se você quiser saber mais, quiser saber melhor, como pode ser essa sua interação, de que maneira que você pode estar conosco nessas saídas pessoais evangelísticas que nós faremos, você pode entrar em contato conosco por meio das nossas redes sociais, também no nosso site. E aí a gente pode te dar todo o amparo aí, e capacitação para que vocês estejam conosco aí em setembro, próximo mês, na semana ali do dia 20, estaremos fazendo esse trabalho evangelístico, testemunhando de Jesus entre os judeus. Eu queria também, antes de entrar no assunto do programa de hoje, oferecer para você este livro aqui, que em outros programas nós também já falamos, e eu trouxe novamente aqui para apresentar para vocês, Respondendo Objeções Judaicas contra Jesus. Este é um livro escrito aqui por Michael Brown. Michael Brown é um judeu americano messiânico, um judeu messiânico é um judeu crente em Jesus, que crê que Jesus é o seu Salvador, o seu Messias, e ele se dedicou aí ao longo dos anos, a escrever as principais objeções que os judeus levantam, contra Jesus, contra a igreja, contra o cristianismo. Nós temos o volume 1, que trata mais questões históricas, e temos também o volume 2, que trata sobre questões teológicas. O judeu vai levantar a seguinte questão: nós não cremos que um homem possa ser Deus como vocês creem. E ele vai trabalhar essas respostas. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós não cremos em 3 deuses como vocês creem. É claro que essas perguntas elas estão formuladas erradas. Nós também não cremos que nenhum homem possa ser Deus, um homem possa se fazer Deus. Nós cremos que Deus pode se fazer homem, não só pode, como de fato fez na pessoa do seu Filho Jesus. E também nós não cremos em 3 deuses, como os judeus pensam, na trindade, na triunidade, mas cremos em um único Deus que se manifestou por meio de 3 pessoas, distintas, mas todas elas divinas, Mas, através da Bíblia, através das próprias tradições judaicas, das próprias tradições rabínicas, o Michael Brown, como um bom judeu, ele vai responder com muito mais argumentos estas e tantas outras questões aí que os judeus levantam. Então esse é um material que serve para os seus estudos de apologética, serve para os seus estudos para preparar um sermão, uma mensagem, uma devocional, porque aqui vai tratar de questões bíblicas, questões que também já foram levantadas desde o período bíblico, pelos judeus contra o Senhor Jesus, contra os apóstolos, contra a igreja de Cristo e que permanece até os dias de hoje. Então, vale a pena você
adquirir este material, que pode ser através da editora, né, o site da editora é editoradavaar.com, você também pode achar no site da Amazon, né, falando diretamente conosco, nós podemos disponibilizar para você, tá bom? E ao adquirir conteúdos como esse da editora Davar, você também estará, de certa forma, nos ajudando, né, a produzir mais literatura para a edificação da igreja, para o trabalho de evangelismo e missões, e também para que a gente continue aí com os nossos projetos e as outras frentes, né, onde o Instituto Tzadik tem o objetivo de que o Senhor Jesus seja glorificado. Bom, o programa de hoje vai tratar um pouco sobre costumes, cultura judaica, né? E dentro dos costumes, das tradições, as festas, elas têm um lugar muito especial. E hoje nós vamos falar a respeito de uma festa que vai acontecer aí no mês de setembro entre os judeus. E nós vamos falar sobre esta festa que chama-se Rosh Hashanah. O que vem a ser Rosh Hashanah? Então a gente vai falar no programa de hoje sobre esta festa importante dentro do calendário judaico. Muito bem, primeiro o significado, né, deste nome. Você que está mais acostumado aí com as questões judaicas, né, talvez para muitos já não seja novidade, mas talvez para você que ainda está se habituando com termos judaicos aí, que significa Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é a festa do Ano Novo judaico e literalmente significa cabeça do ano. Rosh Hashanah, cabeça do ano. Mas é o período em que os judeus celebram o Ano Novo. Quando é que acontece esta festa? Essa festa, ela acontece no 7º mês do calendário judaico. O 7º mês do calendário judaico é o calendário de Tishrei, ou melhor, é o mês de Tishrei, né? Que no nosso calendário ele vai cair ali entre setembro ou outubro. Tá? Por que essa variação pode cair no mês de setembro ou no mês de outubro? Porque, lembrando, né, que o calendário judaico é um calendário lunar, né, com base na lua, enquanto o nosso calendário é um calendário solar. Então não tem uma data fixa, exclusiva, né, onde caia para o nosso calendário. Então há essa flutuação, essas variações, podendo cair tanto em setembro quanto em outubro, mas é no 7º mês do calendário judaico, mês de Tishrei. E neste ano, né, de 2023, o Ano Novo Judaico vai iniciar no início da noite do dia 15 de setembro e vai terminar no início da noite do dia 17 de setembro. Então são 2 dias em que os judeus celebram aí o Ano Novo Judaico. E os judeus de todo o mundo, judeus aí espalhados no mundo inteiro, eles vão celebrar a entrada do ano 5784. Isso mesmo. Para os judeus, nós estamos agora, vai começar agora no dia 15 de setembro, o ano 5784. Né? Os judeus, como, né, vocês bem sabem, eles não creem em Cristo. Então, logo eles não vão seguir o calendário que nós seguimos, né, a história dividida, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, não vão seguir o calendário do depois de Cristo. Né? Estamos no ano 2023 depois de Cristo. Então eles não fazem esta divisão, esta quebra, mas eles vêm contando desde da criação de Adão. Então eles vão dizer, nós vamos entrar agora no ano 5784, né? Desde a criação do primeiro homem de Adão, nós estamos neste ano. Então os judeus estão neste período aí do calendário, né, contados a partir da criação de Adão. E talvez você esteja aí se perguntando, né? Poxa, mas um novo ano, ano novo, começando no 7º mês, não deveria ser no 1º mês? Como é que um ano novo começa no 7º mês e não no 1º, né? Acontece que em Êxodo, capítulo 12, quando da Páscoa, né, e da libertação do povo de Israel do Egito, Deus estabeleceu para o povo de Israel que o mês de Nissan
seria o primeiro mês onde se daria aí o início do ano no calendário judaico. Quando nós lemos lá, né, em Êxodo capítulo 12, a gente vai se deparar com essa informação. Quando Deus está dando todas as orientações para o povo de Israel, para a celebração da instituição da primeira Páscoa e também para sair da fuga do Egito, o Senhor traz essa informação que o mês de Nissan seria o primeiro mês, né, de início do ano para os judeus. O mês de Nissan, fazendo a conversão para o nosso calendário, seria aí março, abril, né, que é justamente o período aí da Páscoa. Então, depois do ano 70 depois de Cristo, é que os judeus então começaram aí a fazer essa transição aí, né? Eles têm então o calendário religioso, né, com o ano novo começando em Nissan, e no mês de Tishri, no 7º mês, quando acontece a lua nova, quando começa um novo ciclo de ano, que realmente acontece no mês de Tishri, então eles comemoram o ano novo cívico, ou ano novo civil. Então podemos dizer que os judeus possuem dois anos novos, vamos dizer assim, início de ano. O ano religioso, que é o ano estabelecido por Deus, lá em Nissan, e o ano novo, né, cívico, né, o ano novo civil, que começa em Tishri, que cai para nós em setembro, né? Por isso que tem essa divergência aí, né? Começar um novo ano, né, no 7º mês e não no início, né? Qual é a origem da festa de Rosh Hashanah? Esse ano novo judaico, ela é a festa de Shofarot. Shofarot significa trombetas. É a festa das trombetas que Deus instituiu para o povo de Israel lá em Levítico, capítulo 23, verso 4. Capítulo 23 de Levítico é o trecho da Bíblia onde nós vamos encontrar as festas que Deus ordenou para o povo de Israel. A festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa das cabanas, né? E também, né, a festa das trombetas. Então está lá em Levítico capítulo 23. E no versículo 4, o Senhor disse ao povo de Israel: fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, olha só, 7º mês, Tishri, ao primeiro do mês, primeiro dia, tereis descanso. Ou seja, era um Shabat, era um período de descanso, como um feriado para nós, né? Tereis descanso memorial com o sonido de trombetas. Por isso daí a festa das trombetas. É uma santa convocação, né? Então, a festa de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, nada mais é do que a festa das trombetas que Deus instituiu para o povo de Israel. Mas, novamente, depois da destruição do templo, no ano 70, depois de Cristo, teve esta mudança de nome. Os judeus deixaram de chamar de festa das trombetas, né, e passou a chamar de Rosh Hashanah, né, o ano novo judaico, né? Essa então é a origem de Rosh Hashanah, festa de Shofarot, festa das trombetas. Mas algo interessante, apesar do povo de Israel ter mudado o nome dessa festa, né, algo ainda permanece como nos tempos bíblicos, que é o toque do shofar, né? Sonido de trombetas, nós vimos o Senhor ordenando para o povo de Israel na festa das trombetas. E até hoje, nesse mesmo período, nesta festa que agora tem este novo nome, Rosh Hashanah, os judeus permanecem tocando o shofar. É um mandamento que durante este período do ano, todo judeu ouça o toque do shofar. O shofar, ele é um instrumento, né, que ele tem o propósito de chamar ao arrependimento, porque o sonido, né, o som do shofar, ele tem um som, um zunido, né, estridente, que traz essa ideia, né, de
para quem ouve, levar a uma contrição, a um quebrantamento, a um arrependimento. Então o shofar, apesar de falarmos, né, que é um instrumento musical, ele não é um instrumento musical ali ao pé da letra, né, propriamente dito, para entoar uma canção, uma música, não. Mas é um instrumento cujo propósito é que com este som, né, estridente, esse zunido, possa provocar na alma daqueles que ouvem, na alma judaica, esta ideia de contrição, de arrependimento, né? Eu acredito que você já tenha ouvido o som de um shofar e ele traz mesmo esta ideia. Lá em Números, capítulo 10, nós vamos verificar pelo menos 3 ocasiões onde o povo de Israel deveria tocar, né, o shofar, onde era um mandamento para que o povo de Israel pudesse ouvir este som, né, do shofar. Primeiro, lá em Números capítulo 10, nos primeiros versos ali, 1 a 2, nós temos a informação, o registro de que Deus ordenou para que o povo de Israel, quando eles fossem, né, os levitas, desmontar o tabernáculo e juntar as coisas para se deslocar até um outro lugar onde o Senhor ordenaria, na peregrinação no deserto, nesse levantar acampamento, nesse momento o povo de Israel teria que tocar o shofar, né? O toque da trombeta deveria ser soado neste momento. Também em Números, capítulo 10, no versículo 9, nós vamos encontrar um outro motivo específico, né, onde o povo de Israel deveria, né, ouvir o som do shofar. Ele deveria ser tocado nas preparações para as guerras. Então, quando o povo de Israel fosse pelejar contra os seus inimigos, né, eles deveriam antes tocar a trombeta, né, que também tinha a ideia de convocar, né, de reunir o povo. Então, quando fossem pelejar, eles deveriam tocar as trombetas. E um terceiro momento, no versículo 10 de Números 10, diz também que o shofar deveria ser tocado para marcar o início do mês. E é o que tem a ver aqui com o que nós estamos falando sobre a festa de Rosh Hashanah, né, no mês de Tishrei, né? Então, nessas ocasiões, o povo de Israel deveria tocar o shofar. Aqui, quando o ano estava começando, quando a lua nova ela estava para marcação, né, do ano, a lua nova ela se estabelecia para ocasiões das festas bíblicas também. Esses eram momentos onde o povo de Israel deveria fazer o toque do shofar e o povo deveria ouvir o shofar. E também em Levítico, capítulo 25, nós temos aí uma outra informação de quando o povo de Israel deveria tocar o shofar. É no ano do jubileu, né, quando anunciava a libertação na terra. Então, nós temos pelo menos na Bíblia 4 momentos onde o povo de Israel deveria tocar o shofar, onde o shofar deveria ser tocado. E o shofar continua sendo tocado até os dias de hoje entre os judeus. E é justamente neste momento do ano de Rosh Hashanah onde os judeus vão fazer uso deste instrumento. Como é que os judeus celebram, né, o Ano Novo? Como que os judeus celebram Rosh Hashanah? Como eu disse, são 2 dias de celebração neste ano, do dia 15 de setembro ao dia 17 de setembro. Todo judeu deve ouvir o som do shofar nas sinagogas durante os serviços religiosos marcados aí para acontecer durante esse período. São 3 toques diferentes que o shofar específico ali que vai se fazer com o shofar. Uns toques mais curtos, outros toques mais longos. Cada um desses toques eles possuem um nome específico. Qualquer dia nós vamos ter uma aula específica aqui sobre o shofar e a gente vai falar cada um desses nomes, como que são os toques. Vou trazer o shofar aqui para vocês também, como ele é construído, né? Vamos ter uma aula específica sobre o shofar. Mas aqui, para entendermos, basta saber que durante esse período do Ano Novo, 3 momentos são tocados. E é um momento que quando o judeu ouve, o judeu entra naquele momento mais de contrição, né, ficam mais introspectivos, né? Ouvir o som do shofar para um judeu para eles é um momento muito especial.
Então, são 3 toques específicos que devem ser executados, né? E, como disse, né, por ter essa característica de trazer o arrependimento, é um momento do ano onde os judeus estarão mais em momento mesmo de reflexão pessoal, momento onde o judeu, né, eles vão fazer orações de confissões, né, a fim de alcançar o favor de Deus. Eles vão recitar poemas e também textos bíblicos que vai remeter a pedidos de perdão, a pedidos de desculpas, porque eles estão aí para começar um novo ano e eles querem começar o ano bem diante de Deus, né? Até porque, né, 10 dias depois dessa festa de Rosh Hashanah, vem a outra festa chamada de Yom Kippur, que significa Dia do Perdão ou Dia da Expiação, né? Então, nós temos nesse período do ano aí de Rosh Hashanah, um período de muita reflexão para o judeu, período de onde ele vai se lembrar, né, de todos os pecados cometidos durante o ano, aquilo que deixou de fazer. Muitos judeus vão chegar nesse período do ano e vão dizer, olha, eu fiz tantas promessas para Deus, né, durante o ano, promessas para as pessoas e não consegui cumprir essas promessas, então é momento do judeu pedir perdão para o próximo ano. Isso acontece com a gente também. Quando a gente vira o ano, a gente faz uma série de promessas, né? Vou me exercitar, vou para a academia, né? Vou me disciplinar em tal área, vou ler tantos livros, vou fazer tantos cursos, né? A gente vai colocando uma série de propósitos e muitas vezes a gente acaba nem conseguindo cumprir tudo aquilo que colocou. Então a gente passa realmente, quando vira o ano, né, elaborando muitas coisas que a gente quer fazer no ano. Assim o judeu também. Mas aquelas promessas que foram feitas, aquilo que o judeu falou e não cumpriu, nesse momento, o judeu então vai aproveitar e despejar essa sacola, né, de pecados, né, diante de Deus e vai estar com o coração mais sensível, né, porque eles querem de fato começar o ano bem. Bom, como na maioria das festas, né, que os judeus celebram, né, dos encontros, tem comida também aqui em Rosh Hashanah. O que os judeus comem durante esse tempo? Os judeus vão comer mel, maçã, romãs, né? Inclusive, há uma tradição que diz que a romã possui 365 sementes, né, uma para cada ano. Então, sempre que chega nesse período, né, tem aquela história, né, do judeu sempre perguntar para o outro se ele já realmente abriu a romã e contou para ver se tem mesmo 365 sementes, né? Mas vão comer romãs, tâmaras, né? E também vão comer a halá. A halá é um pão, né? E nessa ocasião é um pão redondo. Geralmente a halá é um pão muito gostoso, mas ele é comprido, né? Que é comido durante, ao longo do ano, né? No período dos sábados, né, nos Shabbats, nos serviços religiosos, os judeus comem, e nesse momento também, só que ao invés de ser comprida, é uma halá redonda, né, que eles vão comer durante o período de Rosh Hashanah. E vão comer também outros pratos, né, à base de cabeça de peixe e à base de cabeça de carneiro, né, porque a cabeça, justamente por isso, porque Rosh Hashanah, início do ano, tem a ver, né, literalmente, cabeça do ano. Rosh significa cabeça. Então vão comer cabeça de peixe, vão comer cabeça de carneiro, pratos feitos à base disso. Então, muito doce, né? Mel com maçã, né? Que inclusive é uma combinação muito agradável. É um tipo de comida que os judeus que vai ter disposto aí na mesa de um judeu. E como que aqui os judeus se saúdam nesse período, né? Nós comumente falamos, né, no 31 de dezembro para 1º de janeiro, um feliz ano novo, né? Saudamos e nos cumprimentamos assim. O judeu vai falar algo parecido, eles vão falar Shana Tová, que significa tenha um bom ano, né? Tem também um outro dizer, Shana Tová, um metuká, né? Um bom ano, né? Doce,
também para você. Tenha um bom ano doce. Né? E tem também aqui que eu queria falar para vocês uma frase muito significativa, uma frase muito interessante que é dita durante esse período entre os judeus, que é Leshana Tová Tikatevu Veterratemo, que significa que você seja inscrito e selado no livro da vida para um ano bom. Essa frase é muito significativa porque é nesse momento em que o judeu vai estar esperando que o seu nome de fato esteja escrito no livro da vida. Percebe que na religião judaica não existe essa segurança eterna de salvação. Todos os anos há esse anseio de que o seu nome seja inscrito no livro da vida. Isso para um judeu secular ou até mesmo para um judeu piedoso, um judeu que segue à risca a religião judaica. Sempre nesse período do ano ele vai ter esse anseio e esse desejo de que seu nome tenha sido escrito no livro da vida. Por isso que eles vão dizer que você seja inscrito e selado no livro da vida para um ano bom. O que isso quer dizer para nós? Qual que é a brecha ou abertura que isso nos dá? Que é um excelente momento para testemunhar de Jesus a um judeu, uma vez que eles estarão com o coração mais aberto, com o coração mais quebrantado, eles estarão em busca aí de um arrependimento e no anseio para que eles estejam aí quites com o Senhor, né? Para que comecem o ano em paz com Deus. E eu me lembro aqui do texto de Amós, capítulo 4, verso 12, quando Deus diz para Israel: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Rosh Hashanah é um período de preparação, em que o judeu está procurando se preparar para estreitar esse relacionamento com o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Fato é, meus irmãos, que todo judeu de todos os tempos um dia se encontrarão com o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Todos os judeus um dia se encontrarão. Mas em que condições que ele estará diante de Deus? Será que ele vai se apresentar diante de Deus pelo sangue de Jesus, o Messias? Remido pelo sangue de Jesus, o Messias? Ou ele vai se apresentar diante de Deus ainda morto em seus delitos e pecados? Somente há essas duas situações em que o judeu vai se encontrar com o Deus Criador de todas as coisas. Ou vai se encontrar diante de Deus remido pelo sangue de Jesus, de Yeshua HaMashiach, ou vai se encontrar perante Deus morto em seus delitos e pecados. Portanto, é tempo de anunciarmos o Evangelho de Jesus, o Messias, aos judeus que possivelmente estude ou trabalhe com você, seja ele um vizinho seu, seja ele um médico ao qual você vai passar por uma consulta, né, que te atende num consultório, que possivelmente seja um descendente de Abraão. Que tal você fazer isso nesses dias de Rosh Hashanah que se aproxima? Uma grande oportunidade de nós testemunharmos a Jesus neste momento importante. Então, o programa de hoje foi para explicar um pouquinho sobre o Ano Novo Judaico, uma festa que tem um significado muito importante para os judeus, né, para o momento do calendário judaico, né, o início de um novo ano, e também um momento aí de estreitamento, de relacionamento com Deus. Eles querem começar um novo ano de uma forma mais próxima ao Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É necessário passar por Jesus para poder se achegar plenamente a Deus. Eu quero agradecer você que esteve conosco até o final deste programa, nos acompanhando em mais um Israel
para Jesus. Quero me despedir com Shalom Aleichem, paz seja convosco e até o nosso próximo programa.